E aí, ser em evolução, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Andréia Romanha e esse é meu digníssimo esposo, Carlos Henrique. Opa! Nós vamos dar sequência então à nossa série referente ao livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o quarto capítulo. Porque como ele é um capítulo extenso, nós vamos dividir ele em 3 etapas para não ficar muito cansativo. Visto que as perguntas e respostas dessa bendita entrevista são bem longas. Então, dessa forma fica mais didático, fica mais leve. Vocês podem acompanhar aí na íntegra. E vale a pena ficar até o final, porque cada pergunta, essa entrevista é terrível. Pra gente aprender a lidar com o bichinho, né? Correr e ficar bem longe dele. Vamos lá? No quarto capítulo é a parte alienando-se com o diabo. Então, siga a entrevista. Vamos lá. Diga-me primeiro qual o seu truque mais inteligente, aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas. Se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta Terra, e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por essa questão sem respondê-la. Então, Sua Majestade, o diabo está com medo de uma simples e humilde criatura humana? Isso está certo mesmo? Certo para mim não está, mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos dominei as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas, fazendo com que eu conte como as uso contra as pessoas? Você não se deu conta de que se me forçar a revelar meus segredos, perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes que, porventura, lerem essa confissão? No caso, ouvirem essa confissão? Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Filho, vamos lá. Pare de enrolar e comece a confessar. O que você pensa que é para pedir compaixão, se ambos sabem que, se você pudesse, me destruiria? Quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você, que pune pessoas inocentes, utilizando-se de seus medos e ignorâncias. O meu verdadeiro negócio aqui, se é que pode se chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em nossas mentes. Ó o medo! A arma mais poderosa que tenho sobre os seres humanos consiste em 2 princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando por esse princípio, gostaria de poder evitar o uso desta palavra, o hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Descreva todos os medos, descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se
alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque, na verdade, ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E essa é a principal razão de por que eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente. Acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo de sua existência. Comece me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. O controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes lanço as bases para o controle da mente antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes vou ainda mais longe e preparo o controle da mente desses seres humanos por meio do que vocês chamam de hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Então, recapitulando, alienando e a hereditariedade física. Sigamos? Sim, vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla a mente dos seres humanos. Como já afirmei, ajuda a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês, seres humanos, chamam de ambiente como um meio de controlá-los. É aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um, entro na mente e estabeleço hábitos, que levam finalmente à completa e absoluta dominação. Diga-me, quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas? Aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro na mente das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais destes, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas 9 portas. Então, estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Estou começando a entender os seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-nos sobre esse hábito que você diz ser o seu melhor truque para controlar as mentes das pessoas. Como disse antes,
Faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a sua juventude. Eu as induzo a alienarem-se por meio das escolas, sem elas saberes que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui pego a maioria das pessoas, tal como os hábitos. Aliene-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos do meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas. Entendo. Faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora me conte algum dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas alienar-se. Bem, meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloco em operação em conjunto com pais, professores e instrutores religiosos. Eu o previno a não me forçar a mencionar esse truque. Não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos cotrabalhadores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em forma de um livro, o seu livro será barrado das escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais. Os jornais não ousarão fazer resenhas de seu livro. Milhões de pessoas o odiarão por escrever este livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro, exceto aqueles que pensam. E você sabe como poucos são desse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque. Onde ele pega a gente aí, ó. Então, para o meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque? Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam. É isso? Muito bem. Vá em frente e responda. Você se arrependerá disso, senhor humano, mas você será alvo de piada. Devido a esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Meus cotrabalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos, que eles pensam serem seus. Não se preocupe comigo. Conte-me tudo sobre o seu segundo melhor truque, com o qual você induz as pessoas a alienar-se com você para o inferno. Meu segundo melhor truque não é segundo, na verdade. É o primeiro. É o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem a minha causa ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças, ou a real causa dos erros dos pequenos. Eu mal posso acreditar em você, Sua Majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a ela, seus pais, seus professores e seus instrutores religiosos, aonde as crianças iriam ser sem esses guias de que elas defendem tanto e que são responsáveis por elas. É aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assume o controle das pessoas durante a sua juventude, antes que eles tenham o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças.
porque é aqui que eu acabo com um pensamento independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são provadas e que têm a ver com um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Entendi que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno, mas como você consegue fazer com que elas constituem a temer você e o seu inferno após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas? As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança por meio dos medos, enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. E essa fraqueza ela carrega durante toda a sua vida. Contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma não seria tomar-se para si uma vantagem desleal? Os fins justificam os meios. Sendo assim, é justo. Não tenho essas limitações idiotas de certo e errado. O que me importa é o poder. Uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente. Entenda sua nobreza diabólica. E agora vamos voltar e discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a alienar-se, transformando suas vidas em um inferno na terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora me conte como você usa pais, professores e líderes religiosos para provocar a alienação das pessoas. Um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços de pais e instrutores religiosos, de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam, mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nessa grande tarefa designada por mim. Bom, então nós vamos encerrar aqui uma parte desse 4º capítulo. E qual conclusão, o que a gente pode guardar de aprendizado para a gente pôr em prática e para a gente estar atento? Nós vimos aqui a questão de alienar-se das pessoas que não costumam pensar por si mesma, não buscam um conhecimento diferenciado, apenas engole a opinião de outras pessoas. Então, elas ouvem as coisas, acatam aquilo como uma verdade, às vezes algumas verdades que nós já trazemos da infância, como vimos aqui, as crenças limitantes. E como que a gente se liberta? Se conhecendo, olhando para dentro, se aprofundando, entendendo que Deus habita em cada um de nós, e é esse autoconhecimento que vai nos libertar. Que nós vamos descobrir a força que existe em nós. Porque se Deus ele mora dentro de mim, dentro do Carlinhos, dentro de você, nós somos seres iluminados, seres divinos aqui na Terra. Então nós precisamos entender que nós não podemos ser alimentados diariamente só pela opinião do mundo aqui fora, só pela opinião das outras pessoas, do jornal, que passa tanta podridão, tanta coisa ruim. Quando a gente começa a ver só essas coisas negativas, automaticamente a gente está sendo um alienado. E com isso já sabemos quem toma posse da nossa mente.
Vimos a importância dos hábitos, a gente cultivar os hábitos bons, mesmo que sejam pequenos, mesmo que a gente precise lapidar alguma coisa, porque nós estamos aqui para ser transformados diariamente. Nós não podemos nos acomodar e parar essa transformação. Temos que buscar a nossa evolução diariamente. Então nós vamos encerrar aqui. Espero que você olhe para dentro, comece a se conhecer melhor, comece a cuidar melhor de Deus que mora, que habita aí dentro de você. Olhar para o mundo com um olhar mais aberto, não só com um olhar de alienação, só acreditando em tudo, todas aquelas verdades que foram impostas a você. Aprenda a ver as coisas de um outro ponto de vista, de um outro ângulo, e você vai entender a libertação que é essa visão, não é? Sim, é. Acho que a parte mais importante é o quê? Você não precisa discutir, não precisa ignorar. Você ouve, é legal? Então vai atrás, busca outras fontes. Aconteceu? Ó, legal. Mas de onde é a fonte? Questiona, não aceita tudo. Cara, é real? Beleza, pesquisa. Tem mais de uma fonte, tem outros lugares seguros. A gente vem com uma bagagem do quê? Tudo imposto. Ó, lançou tal coisa, é verdade. Lançou tal coisa, é verdade. Isso vai se tornando a nossa verdade. Não é assim que funciona. Então a gente tem que se cuidar muito para isso. Entendeu? Esse livro, ele deixa bem claro que tá tudo aqui pra gente escolher. Você quer qual caminho? Tá na sua mão. Então, assim, escuta, pega, absorve o que é real, o que não é, separa, busca mais informação e não fica desesperado, às vezes, na primeira informação que você ouve. Meu Deus, descabelando. Peraí, vamos analisar, vamos pesquisar, vamos atrás de outras fontes, vamos desenvolver outro lado. Vocês vão ver a transformação que isso traz. Bora conosco, porque as outras etapas tá, ó, show de bola, uma melhor que a outra. Aí só dando um spoiler aqui, na continuação do próximo vídeo, nós vamos entender como que o diabo utiliza os pais, os professores, os instrutores religiosos para permear a mente ali das crianças e dar o bote dele. Então, desculpa. Vamos tomar cuidado, prestar atenção, porque nós somos pais, todo mundo aqui é um pouco de, tem um pouco de professor, de instrutor religioso. Então, vamos estar ligados para que dessa forma a gente possa criar crianças saudáveis e que saibam pensar por si mesmas. Que dessa forma nós vamos estar deixando a melhor herança possível para eles. Que é eles trabalharem a mente deles e não serem alienados e tapados. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye! Bye!